A idolatria e a depravação dos homens também temos esse tema aqui na Bíblia de Genebra. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Oremos. Senhor, ajuda-nos através da Tua palavra, a Tua revelação, a entendermos um pouco mais do coração humano, do coração do homem, para que nós possamos melhor evangelizar, para que nós possamos melhor também nós mesmos nos dobrar diante de Ti, a começar de nós, Senhor, que nós possamos entender a dinâmica do nosso coração pecaminoso, que rejeita as coisas de Deus. E assim, recebendo de graça o Evangelho, possamos também transmitir a outros na mesma graça que recebemos. Ajuda-nos, abençoa-nos a entender a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu acredito quando um missionário como Simon, ele vem para uma nação, um campo missionário, ele procura saber o máximo de detalhes daquele povo. Cultura, alimentos, religião e tudo, né? No caso de Ronaldo Lidório, a gente conhece um pouco das histórias dele. Ele conta a chegada dele ali em Gana, como foi difícil localizar o povo, quase não encontrava as aldeias, a aldeia que ele queria. Ele chegou a dormir numa pedra, choveu, e ali ele perseverou. Tinha deixado a esposa numa outra tribo, preocupado com ela também, mas enfim chegou aquele povo, estava bem próximo, já ia quase desistir, mas perseverou um pouco e chegou, e Deus fez grandes coisas naquele povo. Muitos feiticeiros, muitos costumes diferentes, um povo idólatra. Como esse texto diz que o coração do ser humano é idólatra, seja um africano, como no caso lá do povo, que Ronaldo pôde evangelizar, ou numa metrópole, ou num país desenvolvido, o coração humano é o mesmo em qualquer cultura, em qualquer nação. Se o missionário não souber disso, não adianta outra estratégia de antropologia, de sociologia, de linguística, tudo isso pode ser instrumento. Facilita, são as pontes que Deus pode usar. Mas se ele não lembrar disso, que ele vai encontrar ali pecadores, idólatras, essa idolatria vai se manifestar de diferentes formas. No caso de Ronaldo, era a feitiçaria. No caso das metrópoles, às vezes são outras idolatrias. Idolatrias com ou sem imagens. Aqui fala de quadrúpedes, o ser humano faz imagens. A idolatria, né, através de imagens, ídolos parecidos conosco mesmos, por isso que são fracos. Interessante que nós nos tornamos parecidos com os nossos ídolos. Seja um ídolo, uma imagem de gesso de ouro, ou até mesmo qualquer outro ídolo do coração humano.
esse texto, Paulo nos mostra ali o retrato de quem é o ser humano em toda e qualquer cultura. A idolatria é muito presente e é real em nossos corações, até a gente se converter, não é? Quando a gente se converte, a gente reconhece o único Deus, soberano Senhor, que se revela em seu Filho Jesus Cristo. Mesmo assim, a idolatria quer teimar. De vez em quando, nosso coração está querendo, aparece um ídolo após os outros, e a gente deve vigiar sempre. Como alguém já disse, a gente deve pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias, porque a idolatria teima no nosso coração. Ao evangelizar, é bom compreendermos a dinâmica do coração do homem. Aqui, nesse capítulo 1 de Romanos, nos versos 9, 14, 15, 16 e 17, vejam só no início aqui desse capítulo, Paulo vai falar sobre o evangelho, que é o que vai quebrantar o coração do homem. Nada é tão poderoso para quebrar essa idolatria que Paulo fala aqui. A gente tenta quebrar com outras coisas, com outras sabedorias humanas, mas não quebra. A gente tenta com educação, com isso, com aquilo, ajuda, mas não liberta, mas não quebra a idolatria. Então, Paulo começa aqui dizendo o que é o evangelho, a palavra, o poder de Deus, que quebra essa idolatria no coração humano, em qualquer cultura, em qualquer tempo. No verso 9 aí do capítulo 1, Paulo vai dizer, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de que como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo está dizendo, no evangelho do seu Filho, Deus é testemunha do meu esforço de pregar o evangelho aos romanos, porque diziam que Paulo não tinha coragem de ir a Roma. Era como se dissesse, Paulo não vem porque tem medo, a capital do império, ele sabe se vier aqui morre. Aí Paulo dizia, não, eu sempre quis ir a Roma, mas não houve ocasião oportuna, eu estava ocupado em outros trabalhos missionários, mas Deus é testemunha do meu esforço. Deus é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. No verso 14 e 15, ele vai dizer também a importância do evangelho. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então Paulo começa aqui a defender, falar do evangelho. Estou pronto a ir a Roma, estou pronto a ir entre os sábios, estou pronto a ir entre os arrogantes. Para quê? Para anunciar o evangelho também em Roma. Então, isso era o sentido da vida de Paulo, pregar o evangelho. Ele sabia que o evangelho era a única ferramenta, se é que eu posso usar essa palavra, de Deus, que Deus deu à igreja para quebrar a idolatria dos homens. O evangelho. A palavra quebra, a palavra é poderosa, a palavra é como espada, como nós sabemos. Ela penetra lá no coração e quebra a idolatria. Por isso que Paulo disse, não tenho medo de ir a Roma. Nos versos ainda 16 e 17, mesmo capítulo, ele continua, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, só aqui, 4 ou 5 vezes, Paulo dizendo, é o evangelho, é o poder de Deus, eu não me envergonho, seja judeus, seja gregos, é a mesma ferramenta, é a mesma ferramenta. Essa parte que nós lemos, né, ela é bem direcionada aos gentios, o coração pecaminoso, depravado dos gentios. Mas dos judeus não é muito diferente. Deveria ser, porque eles tiveram privilégios, eles tiveram a lei, eles tiveram Abraão, eles tiveram Moisés, tiveram o Antigo Testamento. Deveria ser diferente, mas não era. Eram tão pecadores quanto os gentios, quanto os romanos, quanto os gregos. Só o evangelho poderia tirar a idolatria do coração dos judeus, que não era para ter, mas tinha,
e também do coração dos gentios. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Deus revela no Evangelho a sua justiça. E isso é a primeira lição, meus irmãos. O que vai quebrar o coração de qualquer homem é a pregação do Evangelho. O Evangelho tem o poder, porque Deus assim o quis. É a única coisa que convence, que salva, que liberta, que dá uma mudança de vida real ao pecador, seja judeu, seja grego, seja qualquer um de nós, seja africano. Enfim, o poder de Deus se revela no Evangelho. O homem é idólatra, pois tem conhecimento de Deus, mas não glorifica-o como deveria. Esse texto nos mostra isso. O homem, seja em qualquer nação do mundo, tem conhecimento de Deus. Olha como é sério o que diz esse texto aqui. E por isso somos todos nós indesculpáveis. Às vezes a gente pensa, tal nação, tal povo não conhecem Deus. Não é verdade. Paulo diz aqui que conhecem e rejeitam, por isso são indesculpáveis. Eles não, nós não é? Ou melhor, eu vou dizer eles porque nós já temos nos dobrado diante de Deus. Então, os que não se dobraram conhecem alguma coisa de Deus e rejeitam, por isso são indesculpáveis. Não que nós sejamos melhores, apenas nos dobramos, apenas fizemos o que deveríamos fazer como criaturas. Nós não devemos olhar para o mundo, são idólatras como se nós fôssemos diferentes. Se há alguma virtude em nós, foi a graça de Deus, senão nós estávamos igualmente perdidos na idolatria. Por isso que não é com orgulho que o missionário olha para o povo, Ronaldo Lidório vai chegar lá, eu sou melhor do que os africanos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é com humildade, sabendo que recebeu de graça o que aquele povo poderá receber também. Tem conhecimento de Deus, todo ser humano, mas não glorificam a Deus como deveria, nem lhe dão graças. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. A consequência da idolatria, do pecado, da rebeldia. O homem vai se complicando, vem as consequências e ele, em vez de adorar o Criador, ele adora a si mesmo. Ele adora a criatura ao invés de adorar ao Criador. Serve, adora a criatura em lugar do Criador. Versos 11 a 21 desse texto que estamos aqui analisando, né, nós vemos aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vejamos algumas verdades a mais desse texto. Primeiro, o pecado está em conhecer a Deus. O texto, esses versos aqui são bem claros, que o eterno poder de Deus, a sua divindade, os seus atributos claramente se reconhece. Não tudo. Aqui não está dizendo que Deus revelou tudo de si a nós. Não. Mas o que nós precisamos, Deus revelou. O suficiente para nos tornar indesculpáveis, para a gente também se dobrar, conhecê-lo e adorá-lo. A Bíblia diz que Deus revelou. E por isso, em rejeitar isso, em conhecer a Deus e rejeitar, não adorá-lo e também não dar-lhe graças, está o pecado. E vem a consequência da idolatria. Todos
têm algum conhecimento de Deus, pois por isso são indesculpáveis. Muitas vezes pensamos que a solução que nós, quando queremos evangelizar, às vezes a gente pensa, eu vou dar para essas pessoas evidências de que Deus existe. Isso, eu estou me lembrando agora do professor, o Garofalo, Emílio Garofalo, ele nos falou exatamente isso. A gente pensa que vai convencer o pecador idólatra dando evidências a ele, que Deus existe. Veja as marcas no universo, veja isso, veja aquilo. Ou então, se acontecer um milagre, eles vão se converter. Mas não é, irmãos, não é, porque evidências eles já têm. Eles rejeitam e negam. Não é por falta de evidência que as pessoas não se convertem. Eu confesso que já pensei muito assim. Eu digo, se eu conseguir provar, se eu conseguir um bom argumento, né, se visse um milagre, iria se converter. Não é verdade. Quantos viram o milagre de Jesus e não se convertiam? Quantos viam a multiplicação dos pães e não se convertiam, só estavam interessados no pão, no alimento? Então, o homem só se converte pelo Evangelho quando o Espírito age e quebranta o seu coração e ele crê. É um milagre a conversão, não é por argumentação humana. Como disse o professor, a gente não está apenas querendo, através da evangelização, de missões, que as pessoas se convençam que existe um Deus. Não, não é só isso. Um ateu pode dizer, não, realmente, as evidências apontam, eu me convenci, existe um Deus. E aí? Não mudou nada. Ele não se dobrou, ele não adora, ele não serve, ele não conhece a Cristo. Então essa não é a nossa tarefa. Mas o Evangelho é capaz de revelar Deus, o plano de Deus, e essa pessoa idólatra pode se converter. O ser humano tenta impedir a revelação de Deus. Também o texto aqui nos mostra isso claramente. O ser humano conhece, claramente conhece, no entanto, eles detêm a verdade pela injustiça. Está aí o pecado. Conhece, mas se afastam. Conhece, mas tenta impedir, né? Tenta desviar os olhos. Tenta dizer, eu não estou vendo, mas claramente sabem que que existe um Deus. Interessante também nesses primeiros versos agora, 18 a 21, que repeti nessa última leitura, diz aí no início que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Significa isso, que o julgamento divino já começou. Não vai ser só no último dia. Mas a ira de Deus já está sobre os idólatras. Porque rejeitaram a Deus, já começam a sentir a ira de Deus. A ira de Deus, e há uma certa lógica aqui no ensino, o que acontece? Primeiro é a rebelião teológica, o ser humano se rebela contra Deus, que conhece um pouco, se rebela sobre o conhecimento de Deus. Depois acontece a decadência moral. É o que o texto vai falar. Porque se afastaram de Deus, começa a dominar os pecados e a mente é afetada. Eles começam a não entender aquilo que deveriam reconhecer como prova e evidência de Deus, distorce e não entende mais nada e ficam cegos por consequência disso. Rejeitam e depois vem a cegueira. De tal forma que Deus abandona o pecador como consequência. É a ira de Deus já presente no mundo. Vai acontecer no final também, para os que não se arrependerem. Mas já as consequências estão presentes e visíveis em nossa sociedade, em nossas vidas ou nas vidas de outros que sejam rebeldes. Por isso que diz aqui, a ira de Deus já se revela sobre o homem do céu contra toda impiedade. As mentes e corações são obscurecidos. É a consequência da ira de Deus.
mentes confusas, mentes perturbadas, mentes que não se dobram diante de Deus, mentes que questionam, mentes que buscam a sabedoria humana, em vez de buscar a sabedoria de Deus, querem dizer a Deus como agir, querem dar conselho a Deus. Isso é a sabedoria humana, é consequência da mente deturpada. São mentes e corações obscurecidos, a consequência de rejeitar a Deus. No coração, mentes e corações obscurecidos são efeitos da desobediência, consequências da desobediência do homem idólatra. Isso é muito real, meus irmãos, em nosso meio, em nossa vida. A gente vê as pessoas, as mentes estão confusas porque rejeitaram a Deus, a ira de Deus se manifesta. É um castigo para os desobedientes. Aí o homem fica criando 1000 caminhos, 1000 opções, sabedoria. Nós vimos hoje de manhã na escola dominical sobre a diferença da sabedoria divina e a sabedoria humana. A sabedoria divina vem de Deus. Deus é criador, ela é pura, ela é tratável. A sabedoria deste mundo é terrena, é animal e é diabólica. Então, ela é terrena quando busca somente o aqui e o agora. É isso que os homens estão, rebeldes, só querem saber do aqui e agora e buscam soluções para o aqui e agora. Tem soluções? Tem, mas são momentâneas. Não satisfazem, não são eternas, não têm o sobrenatural. Por um tempo traz soluções, mas logo não vai longe. Por isso que não vale a pena a gente se apegar com essas soluções do próprio homem. O homem quer interpretar o céu pela terra, mas é o contrário. É do céu que vem a palavra. E os homens se dobram. Aí os homens não querem, eles querem interpretar Deus e dizer a Deus como deve ser. Sabedoria humana, animal e até diabólica. E por quê? Porque a mente e o coração estão contaminados e não se dobram diante do Senhor. Versículo 22. Já o verso 22 vai dizer: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Vimos isso aqui hoje de manhã também na aula. Eu recomendo os que não assistiram, assistam os estudos de Tiago. A verdadeira sabedoria. Quem é sábio? O ser humano se acha muito sábio. A gente acredita, nós acreditamos que somos salvos, é impressionante. Mas a verdadeira sabedoria começa com a humildade, reconhecendo que nada somos sem a palavra de Deus, nada somos sem o Evangelho. É preciso se dobrar diante de Deus para que provemos a verdadeira sabedoria. Os homens idólatras, eles não se dobram. Eles se acham sábios e se tornam loucos. Porque a sabedoria de Deus é diferente, é humilde, ela se dobra, ela respeita, ela se rende diante do Criador. Já a sabedoria do mundo não, é grande sabedoria. Não era assim em Roma, no Império? Daqui a pouquinho eu quero que a gente abra um texto em Coríntios, vai ser a mesma coisa, é em Roma. Em Corinto, a sabedoria humana ali dominando, né, as opiniões dos filósofos, a opinião dos imperadores, e a sabedoria humana. Tornaram-se loucos na sua própria sabedoria, porque rejeitaram a Deus. Seja Roma, seja o Império Romano, não só a capital, seja em Corinto, era a mesma coisa. Filósofos, não que todos fossem assim, não é? Havia também filósofos que temiam a Deus, que viam Deus também. Na própria filosofia aparecia Deus, como o texto diz, Deus se revela. Até filósofos que talvez não fossem crentes escreveram sobre Deus também, porque eles viam, era claro o Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Sabedoria humana limitada, como já disse, terrena, animal e diabólica. Só tem vantagens por pouco tempo, aqui e agora.
É um texto que eu me lembrei agora, mas de fato eu não estou lembrando o contexto total. Mas era mostrando essa ideia, né? O ser humano sem Deus até realiza projetos. Realiza, mas não para a glória de Deus. Não para adorar o Senhor, não para servir, mas realiza. Consegue realizar, mas não satisfaz. É passageiro. É a sabedoria humana. Terceiro ponto. Coração idólatra. Versos 23 a 25. Ídolos semelhantes aos homens. Versos 23 a 25. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja, Deus os entregou, tais homens. É a consequência, mais uma vez, do pecado. O homem que conhecia a Deus rejeitou, aí Deus os entregou. Sabe aquela ideia de que às vezes os pais disciplinam um filho, orienta, faz tudo e chega ao ponto de eu vou me embora, eu vou sair de casa e tal, e não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus. Chega um ponto tão triste que os pais deixam. Quer ir, filho? Vá. Chorando, mas deixa. Os entregou. Quer ir viver no mundo, no pecado? Quer ir provar para você ver a diferença entre servir a Deus e servir a idolatria? O mundo quer ir? Eu não quero não, mas se quiser ir. Então, diz aqui que Deus chega a esse ponto, né? Que Deus insistiu, revelou, a verdade está disponível, o ser humano rejeitando. Então chega ao ponto que Deus entrega aos seus próprios pecados. É um dos piores castigos antes da ira vindoura. Antes do grande dia, esse é um dos piores castigos. Quando Deus deixa a gente no pecado, quer ir? Vá. Aí a gente fica perdido, com a mente confusa, achando bom, se achando feliz que está lá. Está no pior lugar do mundo e se achando feliz. O provérbio de hoje fala um verso bem parecido com isso. Um dos versos de lá, que o ímpio não sabe nem a lama que está, não sabe nem o problema que tem, não sabe nem interpretar o mal que tem. É assim, a consequência do pecado gera isso. A idolatria, a arrogância, está no pior lugar do mundo, longe de Deus e se achando. Eu sei, eu sou um ateu convicto, eu sei, não sabe a enrolada que está. E a ilusão é tão grande que chega a esse ponto. Se vangloriar do que está lá, longe de Deus. Meu Deus. Então Deus entregou tais homens à imundícia. Essa imundícia aqui são muitos pecados citados certamente aqui nos versos 28 a 32. Por desprezarem, veja como é claro os versos 28 a 22. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, toda sorte de imundícia, as consequências de se rebelar contra Deus. Deus os entregou a esses pecados e a outros pelas concupiscências do seu próprio coração. Então, é o coração do homem, cheio de concupiscência e cheio de idolatria. E isso, meus irmãos, nós deveríamos interpretar o mundo dessa forma. Porque
o incrédulo não consegue ter essa visão dele mesmo. Ele está assim, mas não sabe. Mas a Bíblia nos mostra como é, para que nós sejamos preparados. A Bíblia nos dá uma lente para que a gente interprete esse mundo. Então, quando nós olharmos, né, para esse mundo, nós deveríamos olhar assim. E não com ar de superioridade, mas com ar de misericórdia. Senhor, me usa, quero ser missionário para levar essas pessoas o evangelho, que é a única coisa capaz de quebrar o coração idólatra. Deus nos mostra isso não para nos dar um orgulho de ser igreja. Ah, não, eu não sou mais assim. Cuidado, não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus Ele mostra quem é o pecador para que a gente se compadeça, para que a gente ore, para que a gente lute com as armas espirituais e possamos resgatar no poder de Deus, né, nos usando para pregar o evangelho. Então esse é o coração do homem. Isso é quando você quer no seu trabalho, veja as pessoas como carentes de Deus. As pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua família que não conhecem a Cristo, assim é o coração delas. Mas se compadeça. Não se orgulhe por isso, mas que haja pontes de evangelização, de misericórdia, de graça. Né? A gente entende, a gente olha para a sociedade e a gente vê que é uma revelação de Deus. Deus tem razão. Deus tem razão, é desse jeito aqui. O homem não quer, mas é. Então a gente não é para se orgulhar, é para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, quero ser um missionário. Eis-me aqui, Senhor, eu quero me dobrar diante de Ti. E que outros se dobrem, que outros possam ouvir a mensagem com humildade, baseada na sabedoria de Deus, não na sabedoria deste mundo. Eu gostaria que os irmãos abrissem, caminhando para o final, o texto de 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Segundo Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós temos aqui Paulo novamente, não mais aos Romanos, mas aos Coríntios, e ele está dizendo que existe uma luta espiritual. Nesse mundo idólatra que nós vivemos, saímos dele pela misericórdia, há uma luta espiritual que nós devemos estar bem conscientes. A Bíblia, Pedro fala na guerra espiritual, Paulo fala aos Efésios, aqui ele fala também aos Coríntios. Não que a gente esteja, né, brigando com o demônio todo o tempo, não é isso, mas há uma luta. E a maior luta é na evangelização. É na evangelização onde temos que ter consciência dessa luta. E Paulo diz, né, porque embora andando na carne, não significa que Paulo estava dizendo, estou andando no pecado da carne, não é isso. Ele estava dizendo, embora eu seja um ser humano, estou na carne, nasci, Deus me criou como ser humano, vivo, não é, como qualquer outro ser humano. Então, estou na carne. Embora estando na carne, não milito segundo a carne. Porque as nossas armas são outras, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e tal, anulando sofismas. Então, Paulo era bem consciente que as armas que ele usava na guerra espiritual eram armas também espirituais. Deus é espírito. Deus é espírito e devemos, nessa evangelização, usar armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas. E nós, meus irmãos, devemos crer nisso. Será que nós cremos? É algo
principal que eu gostaria que os irmãos nessa noite pensassem. Você crê que a arma principal que nós temos como igreja é o Evangelho? Deveríamos crer. É uma forma de lutar espiritualmente. É a palavra é poderosa, o Evangelho é poderoso. Nós devemos viver, trabalhar, viver a vida comum do lar, da sociedade, como ser humano. Nós somos humanos, vivemos, trabalhamos, casamos, brincamos, somos humanos como Paulo. Mas temos uma guerra, temos uma proclamação do Evangelho, que a nossa arma é o poder de Deus, é a Bíblia, é o Evangelho que pode quebrar esse coração idólatra. Pensando nesse texto, na verdade, esse é um tema repetido aqui aos Coríntios, por Paulo. Não devemos viver de acordo com os padrões deste mundo. Então, Paulo repete várias vezes aos Coríntios: não vivam de acordo com o padrão desse mundo. A guerra espiritual ainda hoje é verdadeira. E se nós formos no padrão do mundo, não venceremos. Se formos no padrão divino, de forma espiritual, nós seremos mais que vencedores. Então, Paulo repete muito isso aos Coríntios. Não devemos viver de acordo com os padrões deste mundo, de acordo com as perspectivas desta vida somente, mas de acordo com o poder espiritual e com a realidade espiritual. O Evangelho é poderoso para quebrar o duro coração do homem. Meus irmãos, eu não vou demorar muito, não é? Mas nós poderíamos dar vários exemplos de como o Evangelho quebranta o coração de pessoas que a gente nem imagina. Uma delas, que vou brevemente citar, eu acho que era o Mebá, um dos primeiros convertidos lá em Ronaldo Lidório. Mebá rejeitou o Evangelho quanto pôde. Ele era um ancião lá, acho que era feiticeiro, pai de uma grande família, ouviu o Evangelho. Ronaldo Lidório pregou o quanto pôde e ele rejeitava. Um dia, inesperadamente, Ronaldo Lidório parece que estava tomando um banho, alguma coisa assim, e chamaram: Ronaldo, corre! Alguma coisa está acontecendo com Mebá. Pensavam que ele tinha enlouquecido. Mebá. Estava Mebá pulando lá embaixo de uma árvore, feliz. Aí achavam que era um demônio, né? Achavam que era um demônio, que tinha os feiticeiros lá e tudo mais. Aí Ronaldo Lidório, brincando, disse: como bom presbiteriano, eu fiquei bem de longe, né? Uma brincadeira dele. Aí foram observar, quando viram, era Mebá que tinha se convertido. Coração incrédulo, duro. E ele dizia lá, gritando feliz: eu entendi. Como é? Agora eu entendi. Então, o Evangelho faz isso. Coração idólatra que conhecia alguma coisa de Deus, sim. Mas ali entendeu o Evangelho e se dobrou. Esse homem se tornou uma bênção. Os seus filhos, ele pregava para os filhos e foi um grande instrumento de Deus. Acho que se tornou presbítero lá. Então veja que o Evangelho faz uma mudança maravilhosa e nós devemos crer nisso. Educação ajuda, educa. Fica um cara bem educado. Fica bem educado, mas continua idólatra. Né? E assim vai. Eu não vou nem citar as coisas boas dessa vida, mas que não tem esse efeito. Tem um bom efeito? Tem. Devemos educar nossos filhos? Sim. Ensine a ler, para ler a Bíblia, para conhecer o Evangelho? Sim, são instrumentos de graça. Mas não como o Evangelho. Só o Evangelho é que faz isso que fez na vida de Mebá. E fez nas nossas, nós sabemos disso. Por isso que Paulo diz: vivendo na carne, sou um ser humano, mas tenho uma luta espiritual. E diante disso, quais são essas armas espirituais? A oração, a proclamação da poderosa palavra de Deus, o Evangelho, a autoridade para expulsar demônios que Deus também nos deu. Nós não precisamos ter medo dos demônios, ter medo do mal. Não, nós não precisamos estar desafiando mal nenhum. Hoje eu estou feito Titiel, né? Bebendo água o tempo todo. Então,
Não precisamos ter medo de demônios. Ronaldo Lidório chegou lá, era feiticeiro, era ameaças, batiam, jogavam lá coisa na casa dele, os feiticeiros, tentaram botar veneno na água de Ronaldo Lidório, mas Ronaldo Lidório confiou no Senhor. Então, é uma guerra espiritual. A oração, a proclamação do Evangelho, a autoridade de expulsar demônios. Deus pode nos usar para expulsar, orar por uma pessoa e a pessoa ser ali abençoada e liberta. Vejam, irmãos, Paulo diz aqui que esse Evangelho é tão poderoso para destruir fortalezas. Olha que coisa linda. Onde são essas fortalezas? No coração do ser humano. São fortalezas, resistências de rebeldia, de dureza de coração diante de Deus. O Evangelho é poderoso para quebrar fortalezas. Diz aí o texto que nós acabamos de ler em Coríntios. As fortalezas espirituais, centros de oposição demoníaca ao Evangelho. Paulo sabia que seus oponentes em Coríntios eram servos de Satanás. Mas isso não o assustou, pois o poder do Espírito Santo que nele estava era muito maior. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que significa isso? Significa uma falsa sabedoria deste mundo humano que quer saber mais do que Deus. O Evangelho é poderoso para destruir isso. Argumentos sofisticados eram algumas das armas usadas pelos servos de Satanás daquela época, e hoje não é diferente. Paulo já os tinha mostrado a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria espiritual manifestada ali na cruz de Cristo. Então é isso, né? Essa palavra, esse evangelho era poderoso para destruir fortalezas, poderoso para destruir a altivez, qualquer altivez que se levantasse contra o conhecimento de Deus. Como já disse, uma falsa sabedoria, sofismas, argumentos sofisticados que eram usados naquela época e hoje. E interessante, né? Essa questão de destruir fortalezas. Em algumas cidades de Apocalipse, das 7 igrejas de Apocalipse, o apóstolo João vai dizer que havia fortalezas de Satanás naquelas cidades. Eram cidades bem dedicadas ao mal, à idolatria. Ali reinava o pecado. Então eram fortalezas de Satanás. Onde o pecado, na verdade, a fortaleza era no coração do homem. Então, quem poderia quebrar aquelas fortalezas? O Evangelho. Por isso que Paulo não tinha medo. Ele ia lá, nessas cidades, sem medo. Ele cria que o Evangelho era poderoso para quebrar essas fortalezas de Satanás. Cidades, muitas vezes ali, cheias de pecado e domínio. As fortalezas de Satanás. E a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como já disse, aqui em Coríntios mesmo, Paulo já tinha dito a eles, né, a diferença da sabedoria do mundo para a sabedoria de Deus. Então estava ali lembrando eles. Cuidado, não confie na sabedoria do mundo que passa. Aqui mais uma vez Paulo está dizendo a mesma coisa. Cuidado, não é pela carne que nós vencemos as fortalezas, é pela oração, é pela palavra, é pelo poder de Deus. Os tinha advertido para não se deixarem iludir pela sabedoria deste mundo. Então, era uma advertência à igreja de Corinto. Cuidado, não se iluda com a forma de pensar desse mundo. É uma ilusão. É uma ilusão. Não se iluda. Isso é para nós hoje. Cuidado, a forma de pensar do mundo, a sabedoria do mundo é maligna. Não é tão boa quanto nós pensamos. Tem coisas boas? Tem. Tem, ninguém pode negar. Tem coisa boa no mundo, né? Não quero ser contra a filosofia. Veja quando estou falando de filosofia, mas né, Mateuzinho? Seu pai é filósofo e pastor, né? Ele sabe disso melhor do que eu. Estou contra a filosofia, não. Né? Mas o evangelho é maior do que a filosofia. Tem coisa boa? Tem. Graças a Deus. Graças a Deus. O que tem de bom, glória a Deus. Não é proibido a gente estudar, não. Filosofia, não. Deus domina, na verdade, todo o universo.
Mas nós não devemos nos iludir com a sabedoria deste mundo. E, finalmente, aqui o texto de Coríntios, ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Significa integralmente o ser humano idólatra se render a Cristo. Esse é o objetivo da evangelização. Não é apenas a pessoa dizer, eu creio em Deus. Tudo bem, mas e aí? Mas é a pessoa se dobrar de corpo e alma ao senhorio, né, de Deus, ao senhorio de Cristo. Eu creio, eu entendi, fazer como Mebar, né? Agora eu entendi. Esse era o objetivo de Paulo, não era brigar, não era estar contra os filósofos, estar contra os romanos, não era isso. Não era ganhar a briga, não. Paulo não era aquela pessoa que queria ser apontado. Paulo, o vencedor, que ganha todas as conversas, que sabe responder tudo, é um cara, é o cara, né? Como a gente diz, é um fera. Não, Paulo não estava interessado em ser essa pessoa. Ele falava, ele defendia o evangelho, ele pregava para a glória de Deus, não era para ele próprio. E às vezes o nosso erro é isso, é que a gente quer ganhar a briga, a gente quer ganhar a fala, a gente quer ganhar a luta para ganhar por ganhar. Tem vantagem, tem aplauso? Tem, mas é humano, é a sabedoria humana. Logo a gente se esquece daqueles elogios, daquele aplauso. Mas Paulo lutava com uma perspectiva eterna, de evangelização, de adoração. No final de tudo, o que era que Paulo queria? Que o homem adorasse a Deus, servisse alegremente, e ele estaria satisfeito. Então, finalmente, para que se dobre, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Interessante essa questão do pensamento. Quando o homem se converte, o pensamento é submisso a Cristo. A mente é mudada e restaurada. É uma metamorfose, como diz Romanos 12. Mas já o ímpio não, é a mente contaminada pela idolatria. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos misericórdia do mundo. Não somos melhores do que ninguém. Recebemos de graça e devemos dar de graça. Os irmãos do louvor, se quiserem cantar um cântico. Vamos fazer uma oração enquanto os irmãos vêm. Senhor, como a tua palavra é grande, como o teu evangelho é a solução que nós precisamos. Nós conhecemos esse poder e sabemos que é verdade. Não há virtude nenhuma em nós mesmos, mas o que temos foi de graça que recebemos, ó Pai. E queremos te dizer, eis-me aqui, Senhor. Continua a obra em nós, continua a limpar-nos de toda idolatria, Senhor. Como o nosso coração é tendente a isso. Mas por Cristo Jesus, nossa mente está cativa a Cristo, para adorar a Deus, para servir com alegria ao nosso Criador. Na bênção, na alegria de ser filho, na alegria de ser povo de Deus, podemos adorar, podemos servir com alegria, não nos iludindo com o mundo, não nos iludindo com a sabedoria pecaminosa do mundo. Liberta-nos, Senhor, abençoa-nos, fortalece-nos em Ti. Queremos dizer, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, para onde quiseres nos enviar. Se o Senhor quer que algum de nós seja missionário, nos toca, nos chama. Todos nós, na verdade, devemos ser missionários, aqui, no trabalho, aonde Deus nos chamar. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.